E agora nós vamos direto para o Hospital Governador João Alves Filho para saber o estado de saúde das pessoas que foram levadas após a tragédia do incêndio em Gararu, principalmente, especialmente, a mãe dos dois garotinhos gêmeos. A Aline Aragão já está lá e tem mais informações para a gente. Aline, você já sabe como é que está o estado de saúde desta mãe? As primeiras informações dão conta que ela ficou com 40% do corpo comprometido com queimaduras. Olha, Tamires, como você falou, nós viemos aqui até o Hospital de Urgências de Sergipe para falar sobre o estado de saúde das vítimas. Além das duas crianças que morreram, 5 pessoas ficaram feridas, entre elas a mãe, que permanece internada aqui, e também um vizinho. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o estado deles, porque agora eu quero aproveitar a presença aqui da Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros, Tenente-Coronel Maria Souza, que é a diretora operacional do Corpo de Bombeiros, para explicar um pouco para a gente qual foi a dinâmica encontrada pelos bombeiros no local. Porque o que a gente sabe até agora é que era um espaço, um depósito muito pequeno, com muito material inflamável e que essas duas crianças estavam brincando lá nesse local. Populares dizem que as crianças brincavam com isqueiro, mas isso ainda não é possível afirmar. O que eu quero saber, o que a gente quer entender, por que dificultou tanto encontrar essas crianças? A mãe tentou, o pai tentou, vizinhos, o irmão. O que dificultou mais? Qual foi o cenário encontrado pelo Corpo de Bombeiros, Tenente? Bom dia. Bom dia. Então, quando nós chegamos ao local, infelizmente a gente só pode atuar na fase de rescaldo. Mas nessa fase de rescaldo, a gente verificou o acondicionamento de alguns materiais, possivelmente, que podem ter contribuído para essa queima, para esse incêndio, para essa fatalidade. Aí, como botijões de gás e carvão mineral. Provavelmente ali também deveria ter um colchão. A perícia vai ser feita para que ela possa indicar uma possível causa, como esse incêndio se iniciou, o que levou a essa fatalidade. Quando os bombeiros chegaram, então não tinha mais chamas? Não tinha mais chamas, estavam justamente na fase de rescaldo, só ao final dessa queima. A gente verificou se não teria uma outra fonte de ignição, não tinha. A área era restrita, era pequena. Provavelmente ela poderia estar toda fechada. E aí, só quando realmente o incêndio ficou significativo, não propiciando mais a entrada nem a saída do ambiente, foi que notaram uma área pequena, aí com um significativo material, combustível, todo junto. As crianças provavelmente, elas devem ter provocado essa queima através de alguma brincadeira, de alguma coisa, mas ainda é muito primário. É por isso que é necessário se fazer a perícia para indicar uma possível causa. E aí a gente pode realmente afirmar o que é que gerou esse incêndio. Uma tragédia lamentável, mas fica todo mundo curioso, Tamires, tentando entender. A gente sabe a aflição de todos ali naquele momento, a gente imagina, mas a gente fica tentando entender a distância do local onde a mãe estava. A gente tem informação de que a mãe estaria no caixa da mercearia. A mercearia é também o local onde fica a residência, a mercearia é na residência dessa família. Onde estava a mãe? Qual a distância da recepção, da entrada da mercearia para esse depósito? Então, aí, bom, como ela ficava no fundo e provavelmente deveria estar fechada e a dinâmica do barulho do comércio, não se percebeu, provavelmente as crianças devem ter emitido algum som, por essa queima, mas não foi ouvido. Só quando realmente as chamas já estavam significativas a ponto da mãe, heroicamente, tentar entrar, mesmo com o sacrifício da própria vida. Mas as chamas já estavam nesse ponto que ela teve 45% do corpo queimado. Só quando os vizinhos que provenientes de um posto de lavagem quebraram determinada área desse local, conseguiram combater com a mangueira. Aí eles conseguiram realmente ter acesso. Mas as chamas já estavam significativas que ninguém conseguia, sem equipamentos, entrar nessa área. O que nos leva a tentar descobrir como isso aconteceu e da forma muito rápida que propagou. Porque elas estavam nesse ambiente, mas era anexo aonde estava a mãe e outras pessoas que provavelmente estavam circulando ali. Mas isso é só para a gente dar fim de orientação. A dinâmica do fogo é muito rápida. Então, o ideal é que a gente possa trabalhar preventivamente, orientando que criança tem que ter um cuidado redobrado e tem que estar longe de qualquer fonte que possa provocar uma queima. Porque elas podem provocar, mas elas não sabem como controlar. E muitas vezes elas se tornam vítimas desses acidentes domésticos, como foi uma coisa muito triste, muito lamentável, como esse episódio da morte de 2 crianças de 4 anos no sábado.
Com certeza, uma tragédia, né? Abalou não só o município de Gararu, mas todo o estado. Todo mundo acho que sente muito, né, com essa situação. Difícil imaginar, inclusive, a dor dessa família, a perda dessa mãe, desse pai, Tamires. Agora, a tenente, ela trouxe aqui uma informação interessante, importante também, que ao lado da residência tinha um posto de lavagem de carros. E aí os vizinhos, eles conseguiram quebrar parte da parede e com o auxílio da mangueira desse posto foi que eles conseguiram, então, apagar as chamas. Exatamente. A população próxima tentou o máximo possível agir, mas é como eu falei, a propagação, dependendo do material combustível que tivesse ali, ela pode ser muito rápida. E aí fica difícil debelar, fica difícil atuar nessa situação. Tanto é que aqueles que tentaram tiveram queimaduras. A mãe, que mais tentou se aproximar, e até porque quando, por exemplo, o ambiente provavelmente estava fechado. Quando ela tentou abrir, aí entra mais oxigênio, que alimenta mais a combustão que está ali. Então é por isso que o ideal é que a gente possa trabalhar para que esse tipo de coisa não aconteça. Crianças sempre sobre um olhar e fora do alcance de qualquer material que possa provocar uma fatalidade, um problema como esse que aconteceu. Tenente, muito obrigada pelas suas informações e pela participação aqui com a gente no Balanço Geral. Eu vou pedir a Catiane, que é assessora de comunicação aqui do hospital, para se aproximar aqui, vamos tentar organizar aqui. O microfone está aqui à sua disposição, Catiane, para a gente tentar trazer agora informações sobre os pacientes que permanecem internados. A gente teve aí 5 vítimas, 3 já receberam alta médica no domingo mesmo, mas dois pacientes permanecem internados. A mãe, como a Tenente Coronel falou aqui, com 45% do corpo queimado, e também um vizinho que também teve esse ato heróico de tentar salvar, de tentar resgatar aquelas crianças. Qual é a situação, as últimas informações aqui do hospital sobre esses pacientes? Catiane, bom dia. Bom dia, Aline, bom dia, Tamires, aí no estúdio, a todos que nos assistem nesse momento. A situação da mãe realmente é gravíssima, né? É uma paciente que teve 45% da área corpórea queimada, face, tórax, membro superior e inferior também queimado, e precisa de cuidados especiais, que é o que está acontecendo além da queimadura nas vias aéreas, né? Da inalação da fumaça. Ela que esteve na cena 2 vezes na tentativa de salvar os filhos. Então, ela foi a maior prejudicada também com essas queimaduras e deu entrada pela área vermelha, mas entrou acordada, consciente, ainda chegou a conversar com a irmã, né, falando algumas coisas do acidente, e logo em seguida precisou ser entubada, né, para preservação das vias aéreas. Ela depois seguiu para o centro cirúrgico para fazer curativos especiais, né, debridamento, todo o atendimento específico para o caso dela. E seguiu para a unidade de tratamento de queimados, onde está até agora, né, com esse quadro ainda muito grave. A família, inclusive, pede que evitem divulgar informações erradas, como a fake news que foi divulgada ontem, né, falando do óbito dessa paciente. Ela não foi a óbito, a paciente está aqui sendo tratada, um estado muito grave, mas que a gente torce para que tenha um desfecho muito positivo. Outra pessoa, Aline, que também está aqui é um vizinho que tentou salvar essas crianças também e inalou muita fumaça. Ele também precisou ser entubado, entrou estável, foi para a sala de sutura, mas se queixou de uma falta de ar, de uma dificuldade para respirar. Então foi feito esse procedimento de intubação, ele seguiu para a área vermelha e ontem foi transferido para a unidade de tratamento de queimado também. Então ambos se encontram com tratamentos especiais na unidade de tratamento para queimados. Os 2 estão entubados. Exato, os 2 seguem entubados. Sobre os outros 3 pacientes que receberam alta no domingo, qual foi a situação deles quando chegaram aqui à unidade? Foram 3 ambulâncias de suporte, né, do SAMU que vieram, que trouxeram essas vítimas, e os outros 3, ele era o pai da criança, o irmão mais velho da criança, que também tentou salvar, e um outro vizinho, né? Eles entraram estáveis, foram para a sala de sutura, alguns precisaram de oxigênio, né, para facilitar na respiração, soroterapia e medicação. Devido ao quadro que foi estabilizando, eles foram encaminhados para casa, alta médica, tanto na madrugada do sábado ainda, quanto no domingo pela manhã.
Catiane, muito obrigada pelas informações e pela participação aqui no Balanço Geral agradeço. com a gente. Então, a gente tem essa atualização agora, Tamires, 2 pessoas permanecem internadas, sedadas, entubadas no setor de queimados, que é a mãe das crianças, com 45% do corpo queimado, e esse vizinho que também no ato heróico entrou no fogo para tentar salvar as crianças. As outras 3 vítimas receberam alta no domingo, uma tragédia que abala aí todo o estado de Sergipe, e a gente lamenta também que diante de uma tristeza, diante de uma tragédia dessa, tem gente ainda que se dá o trabalho de brincar com os sentimentos da família, com os sentimentos das pessoas e ficam aí divulgando informações falsas. Essa informação que a Catiane trouxe aqui, esse apelo da família, a gente faz também aqui na TV Atalaia, não divulgue informação falsa. Eu recebi essa foto, seria a foto da vítima que estaria em óbito. Totalmente uma inverdade, né, para abalar mais ainda essa família que recebeu aí, que teve essa tragédia, que está passando por esse momento tão difícil, que todos nós somos solidários. Tamires. Infelizmente, tem gente que ainda faz esse tipo de coisa, a gente fica até sem entender, né? Deixamos aqui os nossos sentimentos, Aline, para a família, para os parentes, né? Torcemos aí para a recuperação dessa mãe, desse vizinho que se esforçaram tanto para tentar salvar os gêmeos. A Aline vai continuar aí preparando as atualizações. Qualquer novidade você sinaliza para a gente. Obrigada, Aline.